apresentando o vídeo chamado Abaixo Revisionismo Cubano, da linha rojaísta, que é do Enver Hoxha da Albânia. Então, essas críticas são um pouco tabu no Brasil, eu acho importante apresentar esse texto. Sem entrar nos méritos, assim, que a experiência cubana é interessante, tudo é importante no Brasil, ter em vista essa crítica. Primeiro, eles falam que a Batalha de Cuito-Canevari, lá em Angola, foi, na verdade, uma abertura ali para o imperialismo soviético da região de Angola. Então, eles não veem mérito. Naquela época ali, depois de 56, em 75, a União Soviética já tinha se tornado um país capitalista, só com uma casquinha de socialismo. Então, foi um momento ali que o social imperialismo soviético conquistou o sul ali da África para a sua indústria, que é uma região rica em minérios, matérias-primas. Então, aí ele volta para explicar o processo da revolução. O Guevara e o Fidel dizem que estão aplicando o marxismo à realidade latino-americana. Quanto a essa linha albanesa, ela fala o seguinte, que, na verdade, eles não são marxistas-leninistas. Tem um ponto principal que eles comentam, os albaneses, que Guevara e Fidel não seguem, que é a questão do partido de vanguarda. Então, eles sistematizam o marxismo deles, dizendo que não seria preciso fazer partido de vanguarda, seria preciso fazer guerrilha, foco e tal. E eles sistematizaram isso em livros como Revolução da Revolução, junto com o francês Régis Debray, e o Guerra de Guerrilhas, do Guevara. O Guevara, tem um texto dele que tá na internet e tudo, aí eu peguei uma passagem. Está no Stalinist Expresso Stalinista. Então, Guevara definiu que estava com uma fração burguesa, que é o movimento 26 de julho, né? 26 de julho do Fidel, uma fração burguesa de esquerda, e que se as condições piorassem, ele partiria para outra aventura, digamos assim, né? Se esse movimento burguês virasse para a direita, enquanto era só a fração de esquerda, ele aceitava. Aí eu acho que é um ponto principal para a gente desenvolver um raciocínio. Porque parece-me que isso procede e que é parte de todo o raciocínio dessa vertente. Além de não aceitar o partido de vanguarda, tem essa questão que aparece, né, da aliança com uma burguesia dentro do país para se opor ao imperialismo, a fração burguesa. Então, o Guerra de Guerrilhas, ele tem uma dedicatória ao Salvador Allende, que é citada no Companheiro Presidente, que é uma entrevista do Allende com Régis Debray. E diz o seguinte, que Guevara diz que Allende está fazendo pela via pacífica o que ele vai fazer na Guerra de Guerrilhas. Então, supostamente, seria isso. Como Guevara se liga a uma fração burguesa para disputar com o imperialismo, quer dizer, uma parte da burguesia, Salvador Allende também está fazendo isso pela via pacífica, e Guevara pela via armada. Então, quem fala que Cuba é o primeiro Estado socialista da América é o próprio Partido Comunista de Cuba. Isso. Ali no início dos anos 60. Então, olha, agora, o que essa linha albanesa diz? Criticando o processo da Revolução ali entre 53 e 59. Primeiro que as forças de Fidel não derrotaram o exército de Batista. Os Estados Unidos tirou seu apoio ali, imaginando trazer o Fidel sob seu controle, e houve um colapso militar e psicológico do exército de Batista. A vitória de um pequeno grupo de guerrilheiros, pequeno grupo armado contra um exército apoiado pelos Estados Unidos. Até porque isso jamais poderia acontecer. O que aconteceu foi o pequeno grupo ali, o foco de Fidel armado, foi um detonador de um movimento de massas que já estava existindo. Agora, o outro lado, os Estados Unidos tirou o apoio de Batista, então houve um colapso. Não foi uma vitória militar. Então, Fidel e Che, logo em seguida, junto com a burguesia cubana, tentaram conciliar, inclusive, com os Estados Unidos. Foram aos Estados Unidos, tentando garantir que não eram comunistas, não iam fazer as expropriações, então que só dividiriam com essa burguesia uma parte dos ganhos ali do imperialismo. Mas não foi viável, né? E nessa viagem aos Estados Unidos, Fidel fez várias falas anticomunistas. Falou, nossa revolução não é vermelha e sim verde e amarela, comunismo é ditadura e eu lutei minha vida inteira contra a ditadura, e outras frases assim. Então, num segundo momento, os Estados Unidos não abrem mão do controle total que eles tinham sobre a ilha, né? Porque 95% do comércio da ilha era com os Estados Unidos, e
Cuba não tinha indústria nenhuma, ela comprava inclusive açúcar refinado dos Estados Unidos. Essa situação tão cômoda era muito interessante para o imperialismo yankee, né? Então eles queriam voltar a isso. Eles continuaram fazendo pressão para retomar as posições em Cuba. E aí Cuba não viu outra solução no momento a não ser Guevara e Fidel. Não podiam contar com as próprias forças e tudo, não fizeram essa análise e se aliaram ao social imperialismo soviético. E essa burguesia ficou ali na situação de semicolônia de um outro imperialismo. Agora, o que eles criaram ali, de 61 em diante, não é um socialismo para essa vertente albanesa, não. O socialismo é a ditadura do proletariado, igual existia na Albânia, sob a liderança de Hoxha. O que houve ali em Cuba é um capitalismo de Estado sob a liderança de sociais fascistas. O social-fascismo é o nome que o marxismo-leninismo, com a contribuição do Stalin, dá à social-democracia. Porque a social-democracia, na prática, ela é a linha direita no movimento operário. Ela abre para o fascismo, porque ela enfraquece o movimento operário. Entendeu? Então, por isso, tem esse nome de social-fascismo. Socialismo de boca, fascismo na prática. Então, eles desenvolvem esse raciocínio nos seguintes pontos. Quando foi feita a estatização das fazendas, criadas cooperativas, ainda prosseguiu existindo exploração da mão de obra, porque cada operário, cada camponês, estava ganhando $2,50 por dia, o que dá um valor menor que o salário mínimo brasileiro, se a gente for trazer para os cálculos de hoje em dia. Então, depois de um tempo, os próprios trabalhadores, camponeses, estavam bem saturados com as cooperativas e o próprio Fidel passou a debater isso. Por quê? Existindo a exploração do trabalho e o Instituto Nacional de Reforma Agrária, um órgão estatal, é quem indicava quem dirigia as cooperativas. Então, indicava essas pessoas dentro da burguesia nacional cubana, com que Fidel fazia aliança, e esses dirigentes maltratavam esses camponeses. Não eram ouvidos, não eram eleitos, esses dirigentes. Na prática, então, o que essa linha albanesa diz que Cuba era? Um capitalismo de Estado. E se entendeu muito bem na época com o regime titoísta, que era outro capitalismo de Estado. O que os rojaístas, essa linha do Hoxha, avalia que castrismo era? Era um varguismo, um peronismo com frases marxistas-leninistas. Então era assim, era um Vargas ou um Perón pintado de vermelho. Porque estatizar, Gaddafi e Saddam Hussein também estatizavam. O socialismo era outra coisa, né? É democracia direta, eleição do dirigente, o fim da exploração do trabalho e tal. Então, outro ponto que ele toca é o seguinte: como é que foi criado o Partido Comunista Cubano? O Partido Comunista Cubano, ele não foi criado como um partido de vanguarda, ele foi um grande balaio de gatos onde foram juntadas ali as organizações do Movimento 26 de Julho e do antigo PPSC, que é o Partido Popular Socialista, que era o antigo PC, que já tinha transformado em algo semelhante ao PPS brasileiro. Então já estava numa degeneração ali, num revisionismo, e tinha tido um papel no regime franquista. Não tinha apoiado a Revolução de 59 até a última hora. Então esses caras pelegos, esses caras traidores, foram aproveitados ali no PCC cubano, Partido Comunista Cubano, junto com o pessoal do Movimento 26 de Julho, e cada pequena organização manteve sua autonomia. Então eram pequenos partidos com essas ideias e tal, dentro de um partido dito marxista-leninista, né? Mas cada organização, cada pequeno partido ali prosseguiu. O diferencial foi que Fidel expulsou Blas Roca e expulsou Aníbal Escalante. Eu falei de Aníbal Escalante em outro vídeo. Escalante queria introduzir uma linha mais próxima assim, da soviética. Então, o Khrushchev propunha via pacífica ao socialismo. Ele queria impor o fim dessa história de guerrilha. Então, o castrismo acabou predominando de forma bastante autoritária e expulsando essas pessoas. Blas Roca, que era histórico do militante comunista, e também Aníbal Escalante. Ali nesse processo, parece que eles foram expulsos em 67, eles eram oposição a Fidel Castro. O texto destaca que Fidel faz várias críticas a Stalin. Seria por quê? E desmente essas críticas. Fidel diz que Stalin não preparou o país para a Segunda Guerra, o que é falso.
é extensamente argumentado e provado que é uma discussão, não é? Inclusive o Pacto Ribbentrop, que também Fidel não parece levar em conta positivamente, o Pacto Ribbentrop-Molotov foi uma forma da União Soviética não lutar em duas frentes. Rompeu a aliança da Alemanha e Itália com o Japão e jogou a Alemanha nazista, estava sendo jogada para o colo da União Soviética ali, no momento que ela estava em guerra com o Japão, 39, conseguiu quebrar esse eixo. Então, assim, os japoneses consideram esse pacto Ribbentrop-Molotov uma traição. Que aí, então, ao invés da França e Inglaterra jogarem a Alemanha nazista para o colo da União Soviética, eles tiveram que se resolver lá com o nazismo. Então, essa acusação é falsa, inclusive a anexação ali, a invasão de regiões próximas, como o leste da Polônia, também foram preparação para a Segunda Guerra. No momento que há um pacto que estabelece a zona de influência, ali não poderiam entrar as tropas nazistas. O próprio governo polonês poderia resistir na região leste da Polônia. No momento que o governo polonês foge para a Romênia, ali fica preso, em 17 de setembro de 1939, é quando a União Soviética entra. E ela entra e ela devolve a região de Vilnius para a Lituânia, que a Polônia tinha tomado na guerra de 1919, e passa outras regiões para as repúblicas soviéticas, da Ucrânia e da Bielorrússia, estabelecendo ali uma unidade étnica que até hoje existe. Essas regiões não voltaram para a Polônia, depois da Segunda Guerra, porque ali moram bielorrussos, lituanos, poloneses. Ali no leste da Polônia tinha sido uma região que a Polônia de Piłsudski, um nacionalista de direita, tinha tomado ali entre 1919 e 1920. Então, há críticas de Fidel Castro ao Stalin, e ele usa o termo stalinismo. Stalinismo, quando aparece, já é um conceito trotskista, compromete a análise. Então, o Enver Hoxha fala que o embaixador albanês fez várias críticas aos cubanos. Uma das questões que entre eles é que o material albanês não era permitido nas bancas em Cuba, nas livrarias. Ele perguntou por quê, o embaixador perguntou por quê, e os cubanos falaram que estavam numa linha os albaneses estavam numa linha que era divisionista, que criticava a União Soviética e tal. Aí o que essa linha albanesa fala? Os cubanos, essa linha do revisionismo cubano, ou social-fascismo cubano, manteve o país sob um capitalismo de Estado e agia com autoritarismo, não só com quem estava ali agindo para restaurar o imperialismo americano ali, mas também com as outras linhas da esquerda. E acusavam de divisionismo. Os albaneses falam o seguinte: sempre quando o cara é revisionista e divide, apoiando o capitalismo e o imperialismo, ele acusa o marxista-leninista que aponta esses erros no revisionista de divisionista. Essa linha albanesa fala o seguinte, que cubanos soubessem das críticas do Enver Hoxha a Cuba e ao que estava acontecendo lá, e soubessem o que era uma ditadura do proletariado, o que era um socialismo, eles poderiam criticar melhor esse revisionismo cubano, porque sem conhecendo só aquilo ali como socialismo, era normal que eles tivessem uma desilusão, porque aquilo era capitalismo de Estado travestido de socialismo. Então eles tocam nesse ponto e tocam no outro ponto, que é o seguinte: Cuba passou a ter um papel para o terceiro mundo de anzol do social imperialismo soviético. Dá para usar seu prestígio, sua aura romantizada, que eles próprios criam, fazem questão de romantizar, né, o revisionismo deles, para trazer outros países, como se fosse um anzol para o social imperialismo soviético. Então eles fizeram isso em Angola. Essa linha albanesa comenta que eles interferiram ali em Angola, tinham 3 grupos disputando ali numa guerra civil, e os cubanos entraram como mercenários, quer dizer, homens pagos pela União Soviética e o Bloco Soviético, né, para trazer aquela região ali de Angola como colônia, semicolônia para o imperialismo soviético, que ela é rica em recursos. Eles acabaram obtendo sucesso nisso. Então, eles tiram esse mérito aí da libertação de Cuito Carnaval e ali da libertação dos cubanos em Angola, dizem que são mercenários. Então, tem esse ponto de chamar, Fidel ataca o Stalin e usa esse termo stalinismo por uma relação com o trotskismo, né? Já traz isso aí. Eles não entram nesse mérito, mas o trotskismo ele é tolerado em Cuba, em grande medida, né?
tem uma história em Cuba. Então, assim, recentemente houve um congresso, até divulgado aqui no Brasil pela CST-PSOL. Mas o que é interessante retomar dessa análise, que é um arquivo longo, um texto longo? Eles comentam, o embaixador cubano comenta o filme Memórias do Subdesenvolvimento, um filme que eu gosto bastante, e fala que ali na Albânia não seria possível isso. É um filme daquele que critica principalmente as imagens sexuais, as imagens de sexo e tal, sensuais ali. Fala que não, o cinema, um Estado socialista tem que produzir um cinema que educa o povo, e que ali não era o ponto de Memórias do Subdesenvolvimento. Então tem essa crítica que eu acho bem violenta, né, dessa linha albanesa aí, tirando esses méritos aí do que ele chama de revisionismo cubano. E do próprio Che. O Che também ele é criticado ali. Fala que Che, então, sabia que estava ali apoiando a burguesia cubana, fração de esquerda, e ele não aprofunda nisso, nessa crítica a isso. Ele vai seguindo como o marxista-leninista e tal, mas não acredita no partido de vanguarda. O partido de vanguarda é um fundamento essencial do marxismo-leninismo. Então, outro momento que ele cita uma frase do Che, que o Che fala em não aceitar pacificamente a coexistência entre países pobres e países ricos. Isso normalmente é lido como a rejeição do Che à coexistência pacífica do Khrushchev. O Khrushchev queria uma coexistência pacífica do mundo capitalista e do mundo socialista. Mas aí, o que essa análise dos albaneses fala? É um problema sério isso de passar o imperialismo para a mão de outro, porque os trabalhadores vão ficar confusos como sendo isso o socialismo, vão criar resistência a isso, podem preferir o capitalismo mesmo que o capitalismo de Estado, do que o revisionismo. Esse é um ponto que eles colocam. E outra coisa, essa ideia está muito popular hoje, a gente vê, é atual, porque a gente vê pessoas na esquerda querendo mesmo ficar sobre sair da saia do imperialismo americano e para a saia do imperialismo chinês, social imperialismo chinês, achando que aquilo é socialismo. E também as pessoas querem criar um bloco progressista. Irã, Venezuela, Bolívia, Rússia, China, ignorando que nesse país tem burguesia, são países capitalistas que, além de estarem em contradição com o imperialismo americano, eles têm suas burguesias nacionais que são exploradoras. Então ele fala que esse é o sentido da frase do Che, que Che, na verdade, e Fidel aceitaram a divisão internacional do trabalho socialista, quer dizer, Cuba como uma semicolônia, Cuba como um país que importava matéria-prima, que exportava matéria-prima e comprava maquinário, comprava máquinas, não se industrializava, mantinha a monocultura do açúcar. E outro ponto, que essa linha albanesa ressalta, que Cuba vendia açúcar para a União Soviética e a União Soviética revendia esse açúcar a um preço mais alto para os seus satélites ali, para os seus países sob sua influência, como Polônia, Tchecoslováquia, ali no leste europeu, por um preço mais caro. Então tirava ali um lucro, né, da exploração de um país pobre. E que eles sabiam disso e mantiveram essa situação. Acharam cômoda. E mesmo Che sabia disso. Essas trocas desiguais e tal. Nos cadernos inéditos do Che Guevara eu vi também isso, que ele sabia que havia trocas desiguais, como essas. Então, aceitaram a divisão do trabalho, Cuba como semicolônia, a persistência da monocultura de açúcar e outras coisas que foram terríveis para Cuba, né? Como essas cooperativas em que os trabalhadores estavam em condições capitalistas, nominalmente um socialismo, né? Esses pontos todos aí, nos quais incide a crítica do Enver Hoxha e dos rodjaístas, né? Então, eles, só finalizando então com os pontos principais, quais são as críticas do rodjaísmo? Não ter Cuba para os rodjaístas, não construiu o socialismo, não construiu um partido de vanguarda, saiu exportando uma teoria que seria a aplicação do marxismo-leninismo às condições latino-americanas, mas ignora que o marxismo-leninismo ele tem leis universais, ele não é feito dessa forma, ele tem leis que tem que seguir. Esse é o ponto de vista deles. Então, quando se critica faz críticas à União Soviética, esses pontos, eles começam a falar que é uma forma social com suas criações específicas, mas não é isso. É um capitalismo de Estado, a gente tem uma burguesia nacional cubana que se associou a um outro imperialismo, que é o soviético. Quando esse imperialismo decai, ela passa a buscar outros imperialismos.
que é principalmente o imperialismo europeu, em que ela está se apoiando hoje. E que aí você vai a Cuba, então tem, por exemplo, o aeroporto está na mão de uma empresa francesa, então tem privatizações. Estão acontecendo privatizações agora. Então é que esse revisionismo está muito em crise, porque vai passando o tempo, é difícil ele esconder que ele é um capitalismo de Estado. A sistematização do que aconteceu na fase da Guerra Civil é errada. Eles dão a ideia de que um pequeno grupo de mobilizados revolucionários consegue derrotar um exército moderno americano, e isso não acontece. Não pode acontecer. Não é por aí. Outro ponto é que eles criam um balaio de gatos, não um partido de vanguarda marxista-leninista. Um balaio de gatos com reacionários que apoiaram Batista, inclusive. E que eles buscam aliança com outros revisionistas, que inclusive, por essa linha albanesa, a China tem uma burguesia nacional que aspira a ser grande potência mundial. É um revisionismo para eles também. Eles não consideram o maoísmo. Eles não consideram também a Coreia do Norte, falam que é um revisionismo monárquico. Então tem essa linha com essas críticas bastante radicais, mas que eu acho interessante a gente debater, introduzir no Brasil e debater. Alô? Então, beleza.